Ó minha querida Vila Propício, antes tão pequenina, com uma grande área verde e lindas cavernas. Ó minha amada Vila Propício, a saudade do canto do carro de boi, que só na lembrança ficou. Ó saudosa Vila Propício, lembranças das procissões, com muita fé e devoção. Ó Vila Propício, o quanto você me encanta, meu coração acelera, só de lembrar das folias quando na minha rua eu via passar. Ó Vila Propício, quantas saudades você me traz, naquelas casinhas de adobe onde vi meus filhos crescerem e se casar. Povoado que nasceu entre duas fazendas e hoje é a cidade mais linda para se morar. A cidade se modernizou, é com grande orgulho que eu nasci, cresci e vou morrer aqui, na minha amada Vila Propício. Meu avô Alves, Antônio Alves Martins e Teodoro Araújo Aragão. Eles foram os fundadores aqui de Vila Propício. Eles que começaram aqui. Inclusive quem fez a primeira igreja católica aqui foi o Antônio Alves Martins, que tinha um apelido de Antônio Julião. E aí foi crescendo, né? A família foi vindo, um e outro, foi aumentando a cidade, começando os comércios. E o seu tio Paulo também é do pai dele é um dos fundadores de Vila Propício. Entendeu? Eles começaram aí, não tinha nada, começou. Depois veio o pessoal de Pirenópolis, inclusive tem um parente nosso também que participava da política, era o seu Claudino Rocha. Ele que dava estabilidade aqui para os políticos de Pirenópolis, né? E ele que dava apoio para eles quando vinha de Pirenópolis para cá. E aí eles ficavam na casa dele, ali na chácara, ali embaixo, quando começaram aí. E depois o pessoal lançaram aí os candidatos a vereador, inclusive o seu Nicanor Barbosa foi um dos primeiros vereadores, foi ele que criou o distrito de Vila Propício. Quando eu fui vereador já em 89, em Pirenópolis, aí quando eu comecei o documento de Vila Propício, aí eu fui lá na Assembleia Legislativa, mais em Marconi, caçar o que tinha da vila lá. Tinha só uma pastinha lá com esse distrito de Vila Propício que foi feito pelo vereador Nicanor Barbosa. Aí eu comecei, né, a fazer esse documentário da vila, Marconi que me deu a entrada no início. Eu fiz toda a documentação da vila, peguei a assinatura com o número dos títulos, peguei aqui em Assunção de Goiás. E aí nós começamos, né, a fazer o documento. Foi até que deu certo, né? Emancipamos a Vila Propício. Veio o plebiscito, tinha umas pessoas contra, outras a favor e tal, mas até que enfim o plebiscito passou, né? Começou aí o primeiro prefeito, e eu era vereador, fui eleito vereador em Pirenópolis 2 vezes em Pirenópolis. Foi onde eu consegui fazer essa documentação da Vila Propício para emancipar a Vila Propício, nessa época aí. E aí saiu o documento, né, saiu o candidato aqui. Inclusive aí eu lancei a candidatura do meu tio, que era o Teodoro, foi o primeiro prefeito. Entendeu? Aí ele
foi o primeiro prefeito, depois entrou o outro, que é o Tasso Jaime. Depois o Teodoro voltou de novamente, ganhou do Tasso, ficou mais 2 mandatos. E aí depois veio o Valdilei, né? Que é o atual prefeito, foi o anterior, depois agora ele voltou de novo. Aqui, nós estamos aqui desde 1951, que nós mudamos para cá. Eu tinha 5 anos quando mudamos para cá. Não morava bem aqui não, mas com a mudança da estrada, meu pai comprou aqui uma areazinha de terra e veio embora para cá e começou a formar aí. Mas aqui era só fazenda. O pessoal vivia de lavoura. Era muita lavoura de braço. Naquele tempo era arroz, feijão e milho. Essa era o dinheiro que corria na região era através disso aí. Não existia açougue quase, muito pouca que existia para vender. Pouca pessoa envolvia com gado. O mais era esse interesse. Era o milho, feijão e arroz. Existia os fazendeiros de verdade, né? Que moravam na fazenda. Todo mundo tinha sua morador. Ninguém morava dentro da cidade. Agora, hoje já não tem mais. Só um é dono, às vezes, de muita terra, mas ele mora lá na cidade. Os fazendeiros que tem por aqui hoje, ninguém mora mais lá. Então isso tudo aluga a terra para... Hoje virou tudo soja, né? Aluga para lá e pronto. Então, mas é bom porque trouxe movimento para o lugar. O pessoal aqui hoje é muita gente que trabalha nas seringueiras, por exemplo. É muita gente daqui que é fichado lá, o ônibus leva todo dia e traz. Então isso trouxe o crescimento do lugar, né? Que a gente que tem saudade daqueles velhos tempos, mas sabe que a vida é assim. Quando a minha mãe chegou, minha mãe criou uma pensão da Dona Nenê, onde as pessoas vinham de Niquelândia para Anápolis, era quase o dia todo de viagem, porque era só terra, né? Maranhão não tinha ponte do quebra-linha, era balsa, ainda atravessava em balsa ainda. E aí foram surgindo as primeiras casas, os fazendeiros iam fazendo casa, comerciante, porque foi crescendo o movimento, trazendo os filhos para escola, né? E aí foi crescendo o povoado, surgiu essa outra BR, a 080, né? Que é um movimento. Então, esse cruzamento dessas duas BR, surgiu o povoado de Dois Irmãos, que leva o nome de Dois Irmãos por causa do córrego. O córrego, ele nasce junto na serra e aí desmembra, e lá perto do Maranhão, os dois, entre o Rio Verde e o Maranhão, os dois se encontram de novo. Então esse perímetro aí ficou chamado de Dois Irmãos por causa do córrego, né? E mais tarde, com a morte, com a vinda da família Assunção, que aí veio Gedor Assunção, meu tio, irmão do meu pai, Fião de Assunção, aí tio do Walter Assunção, que era o dono do terreno. Aí ele pegou e loteou o terreno com o nome de Assunção de Goiás. E aí, de lá para cá, ficou como Assunção de Goiás. E tinha novenas, festa, fogueiras, época de santo, datas comemorativas e tudo. Era tudo comemorado, barraquinha, leilões, sabe? Festa junina, festa... Então, aí vai perdendo a tradição, um pouco da tradição. Tinha muitas folias, hoje já é raro, né? Ter folia e tudo. Então, eram as festas mais, né?
e as festas mais animadas. Não tinha naquela época rodeio, né? Mas tinha as folias, as festas do divino, né? Aquelas rezas, texto em fazenda, que era tudo muito esperado, né? Que era de ano em ano, as pessoas comemoravam bastante. Agora já diminuiu muito. Nem todas as pessoas têm esse privilégio, né? De ter uma cidade, um povoado, um distrito com o nome da família, né? O primeiro restaurante que existiu aqui era de um tio meu. Isso é nos anos de 1955, 6, eu não lembro bem. Quando a Brasília começou, apareceu o nome dela, nós já morávamos aqui. E eu casei em Pirinópolis e vim embora para cá. E aqui eu tive 2 filhos aqui, que moram aqui. Neto mora aqui e bisneto também mora aqui. Eu, desde menino, eu gostava de madeira, mas eu era professor aqui na época. E assim eu fiquei sendo professor e trabalhava junto com meu pai, que ele tinha o único comércio que tinha, que era o dele. E então a gente estava sempre junto. Aí eu fui virando para o lado da marcenaria. E eu já tive também antes oficina de bicicleta. Até era boa a oficina de bicicleta. Mas depois também foi ficando fraco. E eu então virei para o lado da marcenaria e permaneci até os dias de hoje. Filho trabalha aqui, neto, tem um neto também que mora aqui, que trabalha aqui. Mora aqui mesmo de lado e ele faz tudo quanto é serviço de madeira, né? E eu fiquei, toda a vida eu gostei de bicicleta no caso. Mas com a perca da mulher, que está fazendo agora, já fez agora 7 anos, aí eu fiquei muito triste, é lógico, né? E aí o que acontece? Parti para as bicicletas para poder interter, porque eu já tinha uma bicicleta. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma bicicleta que até hoje está comigo. Aí eu comecei a pegar uma bicicleta velha, arrumar, e nisso foi indo. E até o dia de hoje eu não tenho nem onde pôr bicicleta. Tá numa faixa aí de umas, talvez mais de 90 bicicletas. Tem pouco tempo que eu descobri esse lago aqui no município de Vila Propício, pela indicação de várias pessoas que já conhecia. Não tão explorado, é apenas um lago para visitação, para tirar foto e tomar um banho meio rápido e para preservar as nascentes. São várias nascentes aqui dentro do lago. É bem reservado pelo meio ambiente. Ainda não é um ponto turístico para ser explorado, apenas para visitação. Ele não tinha nome nenhum ainda, foi apenas descoberto. Eles colocaram Lago Azul, mas tinha, por ter vários Lagos Azul, o Luciano da Goiás Turismo batizou ele como Lago Turquesa, deu uma sugestão no Lago Turquesa, e aí o meio ambiente acolheu e se tornou sendo o Lago Turquesa. Localizado no aproximadamente uns 100 metros do rio Peixim, no meio de uma mata fechada. Não é fácil a localização de encontrar ele sem guia ou alguém que conhece. Provavelmente
é muito conhecido pela população do Souzalândia. Um local desse tem grande importância, tanto o valor dos recursos hídricos, né, do município. É uma nascente, né, que vai encontrando outras nascentes aí, vai formando os córregos, os rios, né, da região. E a preservação de um local como esse aqui é de suma importância, né, para as futuras gerações, né? Que é uma água cristalina que brota aqui, como vocês podem ver, o lago tem a coloração azul por conta dos minerais, né, que tem aí no leito do lago, e também pela qualidade da água, né? E para o município é de suma importância a preservação do local como esse, né? Pode acabar, ela tem que continuar. Mas está acabando, porque não tem muito folião pouco. Tem que ser os velhos mesmo que estão guiando folia, mexendo com folia. Algum novo que vem ajudar, mas o mais é só os velhos que giram na folia. Mas nós é bem recebido, graças a Deus. Folia, eu já fui na folia de Viva Eterno, de Santo Reis, de São Sebastião, São da Aparecida, São da Abadia, de São Vicente e São Benedito. E é o que eu vou. Estou velho já, tem essa dança de velho que eles vai, mas eu não vou. Só vou de folia, né? Gosto mais de folia. Desde a idade de 12 anos eu mexo com folia. Então, sou muito atendido em folia e gosto demais disso. Minha vida é essa mesmo, lavrar a terra. Eu moro só no que é meu mesmo, graças a Deus, lavrando a terra, azul para os outros, a renda, tudo. Agora nem vi isso. É só loteamento, mas tudo era meu. Agora, depois que eu larguei de trabalhar no pedaço de lavoura, eu senti melhorar a minha vida. Altear mais um pouco as vidas, viver mais folgado. Nunca tinha posto nem R$500 no meu rosto de lavoura. Quando acabava de tocar, pagava as despesas, acabava tudo. Teve uma vez que eu fui uma roça, sobrou um arqueiro de arroz também. Mas vivia assim mesmo e estou aqui até hoje. O João da Cisterna, Antônio Julião, pediu eu e meu pai para abrir uma cisterna para fazer aqui um loteamento. Aí nós viemos, roçamos o lugar, né, ajeitamos, aí furamos a cisterna, né, foi em 20 de 8 de 51. Aqui era cerrado, não tinha casa funcionária, né. As primeiras obras foi Paulo e Ônibus Ferreira, que está lá na planta, né?
Ia de a pé. 12 léguas daqui de Pirinópolis. Ia de a pé. Ia de a pé. Eu tinha a cavalo. Né? Mas era difícil, não tinha transporte. Isso aqui, você criar galinha, porco, não tinha bode aqui, nunca vi bode aqui. Mas a galinha porco andava para todo lado aí, né? A vizinhança tudo fica tocando os porcos dos outros, galinha dos outros. E tinha uns pessoal que roubava galinha de noite, na época de Natal, né? Sábado, aleluia. Você via as galinhas gritando no fundo escuro, como é que você ia fazer? Por trás de ladrão, fazer o quê? Isso aqui não vai, isso aqui não valia nada. Era bom para se morar, porque não tinha perseguição de ninguém. As casas de adubo caíam, todos os anos caíam 2, 3 casas de adubo, você tinha que fazer de novo. Porque não tinha alicerce, as casas eram feitas, adubo colocado no chão. Chovia, molhava, derretia. Eu estou pensando numa casa horrível em cima do cara aí. Mas isso aqui era devagar demais. Né? Você podia criar porco, podia criar vaca, criar galinha, ia ter vontade. Aí, família dela, eu conheci eles aqui, a véia, a avó dela, Dona Maria, e a mãe dela, Dona Elisa. Eu conheci, quando eu tomei conhecimento, ela já era casada, morava a véia mãe dela, e já tinha os meninos, né? Tudo pequeno, mas já tinha, né? Quando eu tomei conhecimento, eu cheguei e passei 1 ano, foi mais, bravo, que só acostumado, morava no curtidor, vinha para cá só de noite, jantava e voltava, não conhecia ninguém. Depois deu tudo certo, né, que trabalhou para ser mais humilde, que tinha um do trecho não tinha valor mesmo, amanhecia aqui, dormia aqui, amanhecia no outro canto, não tinha valor, né? Estava negócio, cria raiz, né? Foi onde eu arrumei o casamento. Não tinha energia, mas todo mundo vinha para a fogueira, rezava, fazia umas rezas que eu não entendo, acompanhava rezando, caminhando, rodeando a fogueira, assim, a devoção a Deus, eu, goiano, inventava aquela reza, rodeando a igreja, a fogueira. Eu tinha que acompanhar, aprender, mas eu não sabia, para mim não sabia de nada, eu vou acompanhar. Todos tem um dia que não vai vem para vender. Tem dia que passa o dia inteiro, a gente um vai saindo, outro vai chegando, né? Mas vem muito, graças a Deus, vem muita gente para vender. Muita gente mesmo. Tem, lá da morte tem até lembrança, né? E quando nós ia lá, era já rezando, né? Agora, depois de pouco tempo para cá, eu quase não estou indo mais, né? Quando nós ia, era bom demais, sabe? Ela rezava a noite inteira, né? O dia inteiro tinha missa, né? Era muito bom. Agora o povo, não sei nem contar, porque eu não vou, né? Mas eu rezo para todo mundo. Eu todo dia, eu rezo tudo, eu rezando. Derradeiro texto, eu fiz para toda a comunidade, né? Porque a gente rezar só para a gente não pode. Ainda é rezar para a gente e para Deus, para todo mundo. Porque às vezes tem algum que não reza, mas tem o coração tão bom, né? E quarta não rezar, né? Eu rezo para mim, por toda a comunidade. Ela foi todo tempo até de minha avó, minha mãe que contava de minha avó, né? Ele foi para o morro e estava lá, né? Quando ele fez, disse que pareceu a santa para ela, né? Pareceu a santa para ela. Uma santa mais bonita, disse que ela tirou o rosário, rezou. Aí quando foi no outro ano, ela tinha morrido, já morreu. Minha mãe também, foi assim, né? Disseram que de Nossa Senhora, que minha mãe queria ir na missa, mas mas não foi, sabe? Porque minha mãe estava doentinha, a mãe dela estava doentinha, né? Ela foi para mim, ela foi para lá, Quando foi dia de Senhora Aparecida, ela morreu, tadinha. A mãe dela morreu. Morreu a avó dela,
E a bisavó e a avó, minha mãe morreu todo dia de Senhora Aparecida. Morreu de Senhora Aparecida. Acho que é porque já não devolve Senhora Aparecida, né? Pensa assim, daí. Marcado por Deus, né? Muito boa a posição de Santo Antônio. Pontinha, né? As alvoradas é bonita demais, né? Café da manhã, é bom demais. São rezando, né? Saía lá da igreja e saía rezando. Até ir lá na igreja outra vez, rezando. O comércio mais animado que tinha aqui era onde que passou para Texana. Era o armazém Codóis. Lá tinha quase de tudo que a gente precisava lá da roça, vinha aí e tinha. Ferramenta de trabalho, machado, foice, machadão, tudo que lá tinha. Roupa, né, pra gente comprava era o pano e cortava e poder costurar para fazer, a roda de mulher para fiar para fazer tecido, tudo tinha dentro do armazém. E aí, depois tinha aqui o armazém da Dona Aparecida, que ela foi aqui uma mulher aqui guerreira, muitos anos. Olha, as festas mais que tinha aqui, mais que o povo gostava aqui, a festa de Santo Antônio tinha ranchão, uns 2, 3 ranchão, tinha na festa. E o festeiro fazia festa também, por conta deles. E a igreja aceitava também o que a gente quisesse levar para doar na igreja. Padre Gambier nós gostava muito, sabe? Lembrança boa. Que a gente vinha a cavalo lá da roça para cá. Às vezes nós vinha até 10 cavaleiros. Chegava aqui, às vezes não tinha não cabia espaço para amarrar o animal, a gente amarrava um no rabo do outro, e aí, lá. E para nós ir, né? Às vezes nós comprávamos um litro de pinho, ia tomar aqui para ir com os companheiros. Eu sou benzedeira há muito tempo. Desde quando eu comecei a benzer mesmo, eu estava com 16 anos. Inclusive, foi até a minha avó me ensinou. Ela me ensinou todo tipo de benzimento. Ela me ensinou benzer de quebrante, maloiado. E todo tipo de benzimento. Falar para você, eu sei. Aí, nesse benzimento, eu estou indo, né? De vez em quando. Benzo, coisa. Aí vai indo, desse jeito aí. O negócio é o seguinte, ali o primeiro momento é o afero de bandeira, né, que junta os folião, né? Igual eles mesmo aqui, eles já sabem. É muito tempo. Antigamente, assim, quando eu mudei para cá, aí já mexia nessa folia, era meu marido. Eu até, inclusive, eu não era muito... Pois sim. Aí meu marido começou, que ele tirava a folia, ele era o folião de guia, né? Aí nesse como ele começou, aí ele já começou a folia de reis, e depois a de reis, aí já entrou essa outra folia de vinho petendo entrou, aí nós já começou também. Aí inclusive a de reis, já tem uns 30 anos que eu dou pose de reis, de 20 para 88 anos. De 11 para 12 anos, eu venho conhecendo. Então a igreja aí era outra igreja. Aí tinha a missa em mês, outra vez, ano, na quadra de Santo Antônio, levantava 3 mastros. De Santo Antônio e de Senhora das Graças e São Sebastião. Então fazia a procissão, a madrinha Mariana, que é a madrinha, tomava conta da igreja. Aí ela deixava a chave com a gente, nós éramos 5 moças. Aí a minha casa do meu pai encostada na igreja. Aí ela punha nós para lavar a igreja, tirava a água na cisterna, 10 latas daquela de criosine, nós levava, carregava para a igreja. Chegava lá, nós lavava, o cimento dela era até verde.
E aí nós lavava essa igreja, enxugava e trancava, dava a chave para ela. Aí tinha a festa de Santo Antônio, Senhora das Graças, São Sebastião. E tirava a procissão. Muita gente, tudo de vela, outra hora ela mandava tirar cera, fazer a luz de cordão, de cera, cortar os pedaços, queimar um monte de pedaço, cindia, põe na mão de cada um, né, para fazer a procissão aí. Então aqui, e aí quando esse dia levantava as 3 fogueiras, a queimação, só nós 9 dias rezando. Aí dava esse dia, levantava os mastros, queimava a fogueira. No outro dia que vinha um padre de Pirinópolis celebrar a missa e confessava alguém, quem era pronto para confessar, recebia a Santa Comunhão e esse padre ia embora. Agora em mês e mês que vinha. Depois passou para como é que chama a gente, para Maria Luz Português, aí a Maria Luz Português tirou o São Sebastião, pôs ele no dia 20 de fevereiro, a festa dele. Já pôs Senhora das Graças junto com Santo Antônio. E aí foi indo assim, agora hoje está tudo diferente, já está até melhor do que era, né? Porque o prefeito ganhou, foi o primeiro prefeito, que eu te adoro, rumou a outra igreja, que é a matriz hoje em dia, de manchou a outra. Mas hoje nós temos padre, tem missa quando nós queremos, confessar, preparar. Né? Então ele era doente, nós roçava, mas meu irmão roçava capoeira, fazia cera, queimava, fazia seca, tempo de coviava, plantava milho, plantei feijão de matraca muito, até depois de casado plantei isso. Então nós tirava leite de gado, de vaca, partava bezerro, tirava leite, mansava cavalo brabo, tudo isso nós fazíamos. Meu pai matava o capado, jogava o capado lá, só fazia limpar e bandear. Eu acho que hoje não tem. Aí ele falava assim, minha filha tem que aprender que a hora que você casar, você vai precisar. Então picava tudo e fritava e arrumava nas latas as manteigas separadas, as carnes separadas, o couro, passado sal, mar e punha no formigueiro para pode secar. E ali ficava de boa, né? Então isso tudo nós fazia, panha um machado nas costas, para o mato tirar pauzão de lenha, nem motosserra tinha, nem nada, até no machado, lascar, fazia aquele montão. E ali fazia de noite, que às vezes tempo de frio, nós fazia a fogueira para esquentar, até passar divertido lá contando história, mas meu irmão, né? Aquele tempo mais bom, irmão quase não brigava, se briguinha à toa. Mas ninguém ia ficar de mal nem nada, aquela amizade, assar batata na fogueira. Então aquilo tudo era bom para nós, né? Quando eu vim aqui, eu já tinha 16 anos. Mas os meus avós, eu era criança, eu lembro dos meus avós vindo todo ano. Tinha vez que minha mãe vinha, outra vez ela ficava com nós, né? Mas meus avós não ficavam sem vir, todo ano eles vinham. Enquanto eles viveram. Então, e eu comecei a vir com 16 anos, vim 2 anos em seguida, depois eu casei e aí parei de vir. Aí eu fiquei viúva, né? Aí depois eu passei a vir de novo, né? Agora eu todo ano eu venho na Romaria, mas assim, só eu não venho assim de barraca para ficar assim, eu venho e volto, né? Eu venho e volto. Você vê aqui, do Muquem também já é bem antigo, mas diz que aqui é mais velho que o Muquem. Eu vejo contar histórias que aqui é mais velho que o Muquem. Minha mãe, Dalvina Gonçalves da Silva, depois pegou Dalvina Gonçalves de Oliveira por ter casado com meu pai, mais conhecido como Dona Dalvina, que todo mundo conhecia na região como Dona Dalvina. A história da minha mãe confunde com a história de Vila Propícia. Desde que, de nascimento, né, porque o povoado foi fundado em 1952, ela nasceu em 52, só que ela nasceu no então povoado São Bentinho, que fica a 10 quilômetros daqui, e a família da minha mãe se mudou para cá quando ela tinha 4 anos. E aí, com o passar do tempo que a cidade foi desenvolvendo, ela foi crescendo também. E assim, todos da geração dela fala muito bem da minha mãe, porque ela era uma pessoa de bom coração. E a paixão dela por Vila Propícia era muito
muito nítida. Ela tinha um orgulho muito grande de falar de Vila Propício, né, que era o lugar que ela cresceu e que queria morrer. Foi a vida dela toda aqui. E assim, ela gostava muito de ajudar as pessoas. Se alguém tivesse algum problema de saúde, ela tinha, né, o dom de conhecer as ervas para fazer chás, remédios caseiros, e o pessoal procurava muito ela. Ela também era uma pessoa muito religiosa. Em todas as festas que tinha aqui, o distrito de Vila Propício, o povoado, iniciou-se, né, com a igreja de Santo Antônio, e a fé do pessoal aqui era muito abrangente, né? Tinha devotos de vários santos. Em todas as rezas que tinha, minha mãe era uma das primeiras a ser chamada para participar, que ela gostava de estar junto, né? De ser a rezadeira, de participar efetivamente dessas festividades aí. E aí eu, né, assim que eu cresci também, ela meio que obrigava, levava a gente e ensinava a gente a respeitar as tradições. Isso fez com que o amor que ela sentisse aqui por Vila Propício também transmitiu para mim. E eu tenho um orgulho muito grande de falar disso da minha mãe. Assim, apesar de todas as festividades que teve aqui, tanto de São Bentinho, onde ela nasceu, de Santo Antônio, a de Nossa Senhora da Penha, que é mais, né, centenária, mais de 100 anos que existe no município, ela participava de todas. E acabou que, com o tempo, ela criou a tradição dela também, que ela fazia a fogueira de São João, aqui na porta da casa do meu pai, no dia 23 de junho. Todos os anos ela fazia uma fogueira, e lá fazia os batizados na fogueira. E o pessoal foi acostumando com essa tradição e foi crescendo a um ponto de chegar dias que a cidade toda se reunia na porta da casa da minha mãe para apoiar ela nessa tradição, né? E assim, todo mundo da cidade, quando chega perto vai ter, minha mãe já tem 10 anos que faleceu, nós, os filhos, né, os filhos, as irmãs dela, minhas tias, todo mundo estão unidos para manter essa tradição, porque é uma coisa que ela criou, mas nós nos sentimos na obrigação de manter a tradição dela, porque é uma cultura que já está enraizada na história de Vila Propício. Essa é minha mãe, ela participou ativamente de quase todas as áreas aqui, tentou na política, não conseguiu, mas na religião aí ela é bem respeitada, foi servidora pública, é de uma família também de pessoas tradicionais aqui, de pioneiros da família Ribeiro Gonçalves aqui na região, de muitos fazendeiros. Então é com orgulho muito grande que eu conto a história da minha mãe. Apesar de não dar para contar tudo, é resumido, mas a minha mãe, a dona Dalvina Gonçalves de Oliveira, que muita gente conheceu, eu tenho orgulho de ser filho dela. Ela era muito devota. A tradição do morro é mais de 100 anos, só que aí tem uma cultura popular de se fazer promessas, e quando se é abençoado, inclusive eu também já tenho essa tradição para mim também, que é a caminhada que se faz daqui para o Morro do São Gonçalo, onde foi Vista Santa lá, que é o lugar que faz a festa. Então é uma caminhada de aproximadamente 20 quilômetros, que o pessoal sai peregrinando, né, por devoção e para agradecer as bênçãos recebidas ou para fazer algum pedido, né, para algum familiar que esteja doente e tal. E aí essa tradição ela sempre gostou de participar. Chegou uma época que deu uma diminuída, o povo parou de ir, aí ela juntou com o pessoal da época dela, manteve a tradição. E hoje eu continuo mantendo essa tradição. Tem 15 anos que tem, né, um pessoal que vai comigo aí, que a gente vai agora pela rodovia mesmo, não vai mais pela área rural, que a gente ia por trilhas. Era muita aventura, mas agora a gente tem que ter uma certa responsabilidade, porque aumentou muito a quantidade de romeiros. Então, por segurança, a gente vai pela pista, e o ano passado tivemos 84 pessoas, e dentre essas, mais de 30 de jovens, de 25 anos abaixo. Para mim é muita alegria, porque a gente sabe que essa tradição não vai acabar. E que vem lá de antigamente, desde a época da minha mãe, e a gente continuou passando aqui de geração por geração.
E aí, né, em certo ponto, eu também tenha seguido um pouco da fé da minha mãe, isso é importante. Moro em Vila Propício desde 1988, uma data muito importante, né? E que a gente convive aqui com esse pessoal bom aqui de Vila Propício. Quando a gente mudou para cá, eu fui ser o pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e de lá eu fui convidado pelo prefeito Perinópolis e por outras autoridades para assumir a presidência da primeira associação aqui. Fui o primeiro presidente, a gente trabalhou em conjunto com a prefeitura de Perinópolis, ainda antes de emancipar, junto com o ex-vereador Jonas. Nós conseguimos trazer aqui para Vila Propício o primeiro posto de saúde. Trouxemos para cá, em conjunto entre a associação e prefeitura, o primeiro posto de saúde. Trouxemos também a primeira ambulância. Trouxemos também aí a construção do salão comunitário. Trouxemos também essa água que hoje nós temos aí, na época veio pela associação, hoje está sendo administrada pela Saneago. Então a cidade vem crescendo. E a gente espera que no correr dos tempos vai melhorar muito mais ainda. E que nós temos aqui um município que é 3 vezes maior do que o município de Goianésia. E nós temos aqui na nossa cidade quase só uma cavalgada por ano. E aqui, cavalgada aqui, é muito marcado, porque aqui tem uma cavalgada aqui que eles falam que tem um lado A e um lado B, né? E a nossa cavalgada que nós faz não tem esse lado. Então, assim, e a importância também que tem, porque é cultura para nós. Uma cavalgada é cultura. Nós que já é de fazenda, né? Então, assim, hoje em dia, qualquer uma criança de 10, 11, 12 anos está andando a cavalo dentro da cidade. Então, assim, chama atenção, é cultura e a gente gosta, né? Como só tem uma cavalgada por ano, nós resolvemos fazer mais cavalgada, porque nós estamos vendo que os meninos mais novos estão gostando também, entendeu? E a gente percebe que cada ano que passa, você vê que uma tradição vai acabando. Por exemplo, tocar a boiada na estrada, você quase não vê mais, entendeu? O caminhão tomou de conta, né? Então, pelo menos assim, a gente tem que manter uma cavalgada dentro da cidade, chama atenção, o cavalo dentro da cidade chama atenção. E as pessoal também que não monta, vê a gente passando, gosta também de ver, entendeu? Vila Propício para mim é tudo, para falar a verdade para você, porque eu vim para Vila Propício, eu tinha 12 anos de idade, vim aqui e trabalhei nas fazendas, das fazendas vim para cá porque meus parentes moram tudo aqui. E também eu encontrei aqui um prefeito maravilhoso que acolheu nós. Então, Vila Propício para mim é raiz, é tudo para mim. Aleluia! Atenção, galera da Vila Propício aí, ó! Atenção, meus queridos amados! Vai dar, já deu início, hein? Segunda cavalgada da Aleluia! Para vocês, momento inigualável! Vai ficar marcado na história, nas nossas lembranças! Momento inesquecível! E é mais ou menos assim, ó! Agradeço a imensa oportunidade de me apresentar. E para vocês vou deixar um simples verso para um pouco do meu trabalho mostrar. Para quem me chamou de caipira, agora eu vou responder. Tenho manga larga para machar, quarto de milha pra correr, tenho muito boi gordo na invernada e uísque pra beber. Se isso for ser caipira, meu amigo, você caipira até morrer. O trabalho da pecuária é que desenvolveu a nossa região. E hoje nós trabalhamos com toda a atividade da agricultura e pecuária. Mas o município de Perinópolis, ele tinha ainda mantém essa atividade pecuária, né? Só que o município de Vila Propício, que ficou sendo a metade, um pouco maior que o Perinópolis, ela ficou mais privilegiada, porque você pode trabalhar a terra com a mecanização. Antigamente era o plantio em roça de toco, era aquelas roças que não se usava adubo, né? Era cortar
cortado no machado, então era a terra preferida. Hoje não, é a terra mecanizada para as lavouras de milho, de feijão, de arroz, de soja, tudo isso aí é feito através da mecanização. E hoje nós temos extensas áreas mecanizáveis, nós temos muito plantio de soja que vai escoar a produção para os armazéns de Anápolis, Bernol, tem a Brejeiro, então toda essa produção é escoada para os armazéns. Então a atividade inicial era isso aí. Aqui nós temos uma família que o Propício aqui, ele teve esses filhos, né? O Tonico de Pina, o Aquiles, o Carlos, o Lulu, e esse Carlos já foi prefeito de Anápolis. O Tonico, ele tinha um comércio, o Propício tinha um comércio em Pirinópolis. E aí o Tonico foi para Anápolis e montou a Casa da Barateza, em Anápolis. E foi chamando os irmãos. E hoje, lá em Anápolis, eles dominaram a economia e foi um empresário que teve uma importância muito a nível local, regional e estadual. É um empreendedor de visão. A estrada de ferro que veio passar dentro da cidade de Anápolis, passava na Alpina, café e cereais, no centro, e ele trabalhou com o comércio. Então ele foi chamando os outros irmãos que foram para Anápolis, o Aquiles, Coronel Aquiles, ele tinha fazenda aqui Chumbado, tinha a fazenda Boa Vista, e era uma extensão muito grande. E até hoje são fazendas que têm a sua extensão grande, né? Então a família ela mantém esse trabalho, né, de trabalhar com atividade rural. Então, o Propício, ele teve essa primogênita. Essa aqui é minha mãe, essa de cabelo branco, de cabelo loirinho aqui, e meu pai aqui. Ela parece estar com a mão até no cabelo do meu pai. E minha mãe é viva ainda, e essa que está no colo, daquela foto ali também é ela. Inclusive, o Propício, esse senhor aqui, ele que deu origem ao nome de Vila Propício. Mas o importante é o seguinte, é que a atividade principal aqui é agricultura e pecuária, nossa vocação. Tem um potencial turístico, tem um potencial ecológico, né? Pode fazer o potencial de grutas, cavernas, porque o solo que nós temos é proveniente do solo rocha calcária. Então, onde tem essa rocha calcária, ela tem caverna. Então, tem a Samambaia, tem a caverna lá no assentamento Maria Cícera, na Fazenda Boa Vista também tem outra caverna. Então, são cavernas que foram criadas ao longo de milhares de anos, porque é uma mão divina, né? E tem toda essa Serra Dourada, ela é uma exuberância da nossa vegetação, e nós estamos aqui localizada nos pés da Serra Dourada. O nome de Praça Estrela. Por que da Praça Estrela? Ela, se você vê o desenho dela por cima, é uma estrela de 6 pontas. É uma estrela, se você buscar a origem dessa estrela de 6 pontas, ela está até na Bíblia, que chama a Estrela de Davi, que é um símbolo milenar. Está enraizado na nossa cultura, e que ele fez essa Praça Estrela localizada no sentido norte-sul, leste-oeste, e as 6 pontas. Então lá está muito bem definido, e daí irradia as outras ruas e avenidas. Então esse é o desenho original da planta do município de Vila Propício, da cidade de Vila Propício. Quando eu mudei para cá, tinha poucas casas, gado solto, porco solto, e em termos da educação era só até a 4ª série primária, e não tinha assim praticamente emprego,
era mais assim, era nas lavouras, né? O pessoal era poucos recursos. Eu, inclusive, vim porque o meu esposo veio para cá e eles trabalhavam como construtores de casa, né? O meu sogro. E gado também, mexia com gado, leiteiro, né? Existia aquele tempo que cada pessoa tinha uma caminhoneta, né? E transportava o leite, não era como hoje, né? Então, foi assim, crescendo dessa forma, né? E não tinha assim, a diretora, né? Era a Valta. E o professor era o Jonas Aragão, eu e a Maria Rosa. Então não tinha porteiro. À noite era muito difícil. E a gente enfrentava muita, assim, falta de respeito na porta da escola. Aí, como o meu sogro conhecia o José Lopes, conhecia a família dele toda que morava aqui, aí eu conversei com ele, pedindo ajuda para ele, assim, o que ele podia fazer para nos ajudar. Aí, devido não ter policial, era muito complicado, né? Aí marcamos o encontro, ele esteve na casa do meu sogro, conversou, que ele foi professor do Teodoro Aragão, primeiro prefeito aqui da cidade, né? Bem no passado, né? Ele foi professor dele, foi professor do Estevão e vários outros assim. E aí ele propôs que se a gente conseguisse um carro para levar ele para Pirenópolis, ele ia pedir para o prefeito de lá enviar policiais aqui. O professor José Lopes, ele foi professor numa escolinha ali em São Bento, ele foi professor do primeiro prefeito daqui, o Teodoro Araújo Aragão. Teodoro Aragão, porque não tinha escola aqui, porque aqui era só uma capelinha da Igreja Católica, né? E poucas casas, umas 3 casas. Então, como ele morava lá, ele começou a ensinar o ex-prefeito aqui, né? O primeiro foi que emancipou aqui, o Teodoro Aragão, os parentes dele, sabe? Lagoa Azul é uma nascente que deságua no Rio dos Patos e é de água mineral, porque é uma afloração do lençol freático e ela nasce mais de 2.000 litros de água por segundo, fazendo uma grande vazão indeterminadamente, o ano inteiro, e ela dobra o Rio dos Patos a partir desse momento. Para mim o Lago Azul ele é uma realização, né? Porque a gente, quando comprou a fazenda, tinha apenas a mina. Com a necessidade de transportar água até a sede da fazenda, a gente colocou uma roda d'água onde faz esse transporte da água e aí através disso a gente foi fazendo e arrumando ao redor e fazendo com que ele ficasse mais belo, e limpezas e a grama, e virou o que virou aí, um atrativo turístico. A fazenda foi do meu avô, João Batista Jaime, e ele tinha uma área muito grande aqui nessa região. Mas naquela época que nós éramos ainda distrito de Pirenópolis, o município de Vila Propício fazia parte de Pirenópolis, então as coisas aqui eram muito difíceis, a gente não tinha estrada, isso aqui era um fim de mundo, era um lugar que poucas pessoas vinham aqui. E meu avô trocava às vezes um alqueire de terra por um porco, um alqueire de terra por tantas galinhas. E assim as coisas foram caminhando até que ele perdeu toda a propriedade e ficou lá por Pirenópolis, numa situação financeira ruim para a época, e os filhos foram se virar. Meu pai foi para Goiânia, trabalhava numa farmácia e depois foi estudar Direito, formou-se. Em 1968, ele comprou de volta uma gleba aqui dentro da gleba original, que tinha sido do meu avô,
e comprou 60 alqueires aqui. E começou a montar a fazenda Vargem Grande, que é essa propriedade que hoje eu tenho o prazer em recebê-los aqui. A fazenda Vargem Grande começou com esses 60 alqueires, uma tapera ali embaixo. E eu me lembro que quando meu pai comprou, a gente dormia num colchão de palha no chão. E ele começou a construir essa sede e foi inaugurada no dia 16 de julho de 1972. Eu me lembro quando muito criança ainda, mas aqui tiveram nessa inauguração Pedro Ludovico Teixeira, Irapuã Costa Júnior e várias autoridades, políticos que despontaram durante a sua vida no estado de Goiás, estiveram aqui na inauguração dessa casa. E eu tinha muito carinho com esse lugar. E desde criança, nas férias, para vocês terem uma ideia do tanto que isso aqui era difícil, às vezes eu ficava de férias em Goiânia, onde eu morava, e a minha mãe me deixava na rodoviária, isso criança assim, com 14 anos, rapaz novinho, e a minha mãe me punha num ônibus lá em Goiânia, porque eu era menor, e autorizava a minha viagem para Goianésia. E de Goianésia para cá, eu vinha com um leiteiro, que eram poucos carros que passavam nessas estradas, e normalmente o movimento era só até o distrito de Vila Propício. O meu pai, Olímpio Jaime, meu pai tinha uma relação política muito forte no município. Ele tinha sido deputado estadual, tinha sido presidente da Câmara Municipal quando vereador, foi presidente da Assembleia Legislativa quando deputado e foi cassado. Ele teve os direitos políticos cassado pelo AI-5, então AI-5, Ato Institucional número 5, e como ele foi cassado, ele passou a dedicar exclusivamente à advocacia. Eu me lembro que o primeiro prefeito aqui foi Dr. Teodoro Aragão. O nome dele foi um nome de consenso e resolveram que seria uma candidatura única. E o Dr. Teodoro assumiu a prefeitura, ficou 4 anos. E em 2001 eu fui o segundo prefeito. Eu já disputei uma campanha contra o Dr. Teodoro e saí vitorioso. E tive o mandato de prefeito de 2001 até 2004. Ainda quando jovem, a Vila Propício, ela emancipou. Foi criada a lei em 95, mas antes dessa criação dessa lei, nós tínhamos apenas uma vila simples, comum, né, onde as ruas eram de terras, né, apenas botecos, né, bares comuns, ou as vendas, como era chamado, uma coisa bem simples, mas que haviam pessoas morando aqui, uma vida pacata, e que existia muito, ainda, né, existe muito amor, mas Vila Propício era apenas um distrito que fazia parte do município de Pirenópolis, de pessoas simples, humildes, trabalhadoras, por um povo ordeiro. No entanto, um vilarejo como qualquer outro pelo Brasil, bem pequeno, bem simples. E não existe um caminho para o sucesso a não ser através da educação. Estudem, dê o seu melhor, se preparem. A cada dia o mercado de trabalho está mais exigente e é preciso que esteja capacitado e preparado para que, quando surgir a oportunidade, você não fique sem a oportunidade que você almeja, que você tanto sonhou.